Bom, aula de hoje, princípio de guerra. Alguns princípios, vamos falar sobre alguns princípios de guerra, princípios de batalha, como nós estamos agora vivendo um novo nível de batalha, por causa do novo nível que avançamos e alcançamos nesses dias. Todas as vezes que nós subimos no nível espiritual, avançamos um novo ciclo, a gente entra em novas batalhas. Por isso a importância dessa aula nesse momento. Talvez essa aula tenha mais a ver com batalha espiritual do que com profético. Todavia, nós não precisamos passar por isso agora e não temos como ficar sem olhar para esse princípio de guerra e de batalha espiritual agora, para que vocês não sejam feridos e machucados, tá bom? Então, vamos falar de algumas coisas. Primeiro, primeira coisa que a gente precisa saber é se essa guerra é nossa ou não é. Precisamos ter a convicção, nem todas as guerras nós temos que entrar e nem todas as guerras são as nossas guerras. Separei um versículo, tá, em 1 Samuel capítulo 30, verso 8, quando Ziclag, a cidade de Davi, ela é atingida, saqueada, roubada, as suas mulheres sequestradas, as crianças sequestradas. Diante dessa situação, que Davi poderia querer ter justiça com as próprias mãos, ele não vai se defender até que ele pergunte para o Senhor se ele deve ir ou não. E aí ele pergunta para o Senhor, ele chama o sacerdote, pega o éfode de linho, se coloca na posição de buscar o Senhor e pergunta para Deus: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? Ele aguarda o Senhor responder. E aí o Senhor diz: pode ir, que eu sou contigo. Então, enquanto nós não sabemos se essa batalha é nossa ou não, a gente não entra. E a gente vê muito esse tipo de erro nos profetas. Porque teve uma visão, porque viu alguma coisa, acha que tem que entrar em todas as guerras e todas as batalhas que tem na frente. E não é verdade. Nós precisamos saber se a guerra é nossa ou não. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, na verdade, você pode imaginar a nossa vida com Deus e a nossa batalha espiritual exatamente como uma guerra. Como isso tem feito sentido para mim nesses últimos dias. E ninguém vai entrar numa guerra despreparado. Ninguém vai enfrentar um adversário forte sem ter treinado, sem ter se preparado, sem ter se cuidado, sem ter se aperfeiçoado em alguma habilidade para poder estar pronto para esse dia. E muitas vezes os homens e mulheres de Deus querem ir apenas pela vontade própria, pelo ímpeto ali, vou porque Deus é comigo, né? E não é bem assim que se guerreia uma batalha. Você vai ver sempre os homens de Deus perguntando para o Senhor se é para ir ou não é para ir e se preparando para a batalha, tá? Então, o que é a preparação? Pense numa guerra de verdade. Eles vão treinar, eles vão fazer situações de guerra, eles vão treinar como se o inimigo tivesse vindo contra eles, eles vão entrar em matas fechadas, eles vão mergulhar em rios, em fazer procedimentos de salvamento. Se alguém tiver ferido, como é que vai fazer? Então, o princípio de batalha espiritual é se preparar, né? E hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar preparados. Então, basicamente, né, sem entrar em muitos detalhes, como que eu me preparo para uma guerra que eu estou entrando, para uma guerra nova, de um novo nível? Se eu orava 20 minutos, agora eu oro 40. Se eu orava meia hora, agora eu oro 1 hora. Você subiu de nível, o Senhor confia em ti, o Senhor te liberou coisas novas. Então eu me preparo antes, não apenas 15 minutos antes do culto ou 10 minutos antes de eu fazer uma visita. Eu vou fazer uma visita no lar, vou orar aqui 10 minutos para o Senhor ir na minha frente, 5 minutos. Senhor, vai na minha frente, em nome de Jesus. Isso não é preparação.
Nós estamos falando de um alto nível profético. Vocês fazem parte de um alto nível profético, de pessoas que foram chamadas para o profundo. E quem foi chamado para o profundo não pode querer orar 5 minutos, 10 minutos. Então a preparação é santidade. Mas cuidado com a santidade. Não vou entrar em detalhes aqui de santidade, tá? Santidade, obediência, oração, palavra, jejum. Basicamente, a gente vai depois se aprofundar em cada um desses princípios de preparação para a batalha, tá bom? Eu preciso estar pronto. Terceiro, treinamento, né? Além de eu me sentir preparado, como que eu me sinto preparado? Treinando. Como que eu me sinto preparado? Me antecipando à ação. Como que um guerreiro luta? Ele soca um saco de pancada, ele soca a parede, ele soca um poste. Ele imagina aquela cena e ele treina aquele movimento, ele treina aquela ação por muitas e muitas e muitas e muitas vezes até que ele se sinta pronto para aquilo. E você não sabe, mas o outro lado da força, aqueles que estão do lado das trevas, eles fazem isso. Eles se preparam, eles treinam, eles começam com coisas pequenas e vão se tornando, fazendo coisas maiores, feitiços pequenos, e depois vai ficando maior. Então o treinamento é muito importante. Como que eu treino? Treino com coisas simples. Eu começo pequeno, começo treinando com coisas simples. Senhor, começa a me mostrar algo aqui na minha oração. Senhor, assim que o Senhor me mostra isso, o que eu tenho que fazer? Mostra algo, o Senhor nunca vai te dar algo aleatoriamente. Ele sempre vai te dar algo para você fazer alguma coisa, para você responder com alguma atitude. Então, como que o Senhor te treina para você orar por alguém? Primeiro, quando Ele te mostrar alguma coisa, você deveria interceder por essa pessoa. Isso é um treinamento. É um tipo de treinamento, tá? Terceiro fundamento. Isso é muito legal, muito importante. Se chama a função de cada batalhão. É saber que num campo de batalha, dentro de todo o pelotão e batalhão, existe cada bloco com a sua determinada função. E todas essas funções são extremamente importantes. Não existe um tipo só de guerreiro nesse campo de batalha. E a gente precisa entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo, qual a nossa importância e fazer exatamente aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. Por exemplo, função de cada batalhão numa guerra, um pedacinho de cada batalhão. Primeiro, aqueles que estão lá na linha de frente, que vão ser os primeiros que vão enfrentar. É aqueles que estão com cavalos e espadas, os primeiros que passam na frente. Logo atrás vai ter os que estão a pé, de escudo e espada. Logo atrás vai ter alguns que estarão com flechas. E essas flechas serão lançadas antes do batalhão dar o de tete a tete, de frente. Então, depois que os arqueiros lançam, já ferem alguns inimigos. E quando aqueles que estão com o cavalo e com a espada chegam, muitos já foram mortos. Então, nem todo mundo é chamado para ter espada. Nem todo mundo é chamado para ser os cavaleiros. Tem a importância dos arqueiros. E atrás dos arqueiros estão aqueles que vão repor as flechas. Eles não são guerreiros, mas eles são repositores. O arqueiro é muito importante, mas se não tiver alguém para pôr a flecha de novo para ele, ele não vai ter flecha para lançar. E muitas vezes, quando a gente está na igreja, a gente acha que todo mundo tem que ser pregador. Acho que todo mundo tem que só pregar. Só existe pregador na igreja, não existe mais nada. E não sabe a importância da intercessão. Eu vou concluir o batalhão. Não sabe a importância de alguém que ora, de alguém que
de um mestre que ensina, de um professor de escola bíblica que vai te ensinar a caminhar. E essa confusão, pensa que todo mundo tem que ir para frente, e na hora que vai pedir para os arqueiros lançar o arqueiro está sem arco nenhum, porque todo mundo quis pegar a espada e não sabe o seu devido lugar. Então na batalha nós precisamos entender, olha, essa pessoa aqui é a pessoa que fala, essa outra aqui é a pessoa que filma, essa outra aqui é a pessoa que edita, essa outra aqui é a pessoa que convida as pessoas para virem ver, essa outra faz teatro, essa outra cuida das crianças para o pai poder assistir o culto. Tudo tem a sua devida importância. E sem uma dessas funções, todo o exército pode ser ferido e machucado. De repente, talvez o último do batalhão é aquele que traz água, é aquele que traz alimento e ninguém nem olha para eles. É aqueles que vão pegar os feridos e cuidar dos feridos, puxar para trás. Então é importantíssimo a gente entender. E todo mundo acha que só o bom, e eu só preciso ser, e eu só posso ser o que está na frente o tempo todo, o que está aparecendo o tempo todo, e não é assim. Nós precisamos entender para que fomos chamados e o tempo que nós estamos vivendo. Vai ter um tempo do Senhor em que às vezes o que está lá mais lá atrás vai ser treinado para ir passando para frente. Mas eu preciso entender o que eu sou hoje e entender o meu ministério. Então, entender a função do batalhão é muitíssimo importante. Talvez nesse momento você tenha que fazer como foi falado na aula anterior, honrar alguém, trazer material, né, para quem está fazendo. Talvez alguém que sustente. Se um guerreiro não comer, como que ele vai lutar? Se não tiver uma cozinheira para cozinhar para o guerreiro comer, não vai ter guerra, não vai ter vitória. Então, o corpo de Cristo ele se soma. E isso é uma falha muito grande que existe na igreja, em que todo mundo acha que todo mundo seja pregador. Se todo mundo for pregador, quem que vai olhar as crianças? Se todo mundo for pregador, quem que vai interceder? Se todo mundo for o pastor da igreja, quem serão os membros? Se todo mundo for o pastor da igreja, quem que vai dizimar e ofertar para pagar o aluguel da igreja? Então nós precisamos entender o que nós temos sido chamado e qual o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Eu vou já pular para o último, que eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu vou fazer, hoje eu estou na terceira, eu vou fazer a quarta. Eu falei sobre saber, sobre preparação. É que saiu aqui um pouquinho, só um minuto. Preparação, treinamento e função de cada batalhão. Vou falar de mais um, tá bom? Que é algo que nós estamos vivendo hoje. Falei de 5, na verdade. Saber, preparar, treinar, função e agora o último, o quinto item é descanso. Os outros eu vou deixar para outra aula. Isso estava no meu coração e é muito interessante, isso é pouquíssimo falado. Descanso, recuperação ou recuperação de forças. O que acontece com muitos de nós, profetas do Senhor, homens e mulheres de Deus? A gente quer ser imparável. A gente acaba de sair de uma guerra e já quer entrar em outra guerra. A gente nem se recuperou direito e alguém já vem fazer campanha na minha casa, vamos pro culto de tal, vamos orar por fulano não sei quem, que também tá em outra batalha espiritual, fizeram macumba para não sei quem, fizeram feitiço para não sei quem, vamos lá entrar em outro jejum, em outra situação. Imagina você, o que está acontecendo? Tem hora que nós precisamos parar para nos recuperar. Entenda bem, não é parar de orar, não é parar de estar com Deus, é parar de entrar em guerra. Isso é muito forte. Ou seja, sabe o que nós vemos? Imagina você, nós passamos por uma batalha espiritual muito grande por esses dias, e teve alguém que teve até uma visão comigo, dizendo que a minha armadura estava toda desgastada e machucada, ferida. O que eu tenho que fazer?
Eu vou entrar em outra guerra, machucado, eu acabei de vir de uma. Imagina no mundo espiritual, a armadura toda rachada, minha perna machucada sangrando, o olho ferido, andando mancando, sem força para levantar a espada. Aí vem outro e fala: vamos para outra guerra, vamos para outra batalha. E aí vamos? E aí eu entro na outra batalha mais ou menos e o inimigo vem e arrebenta de novo. E aí eu fico mais machucado ainda, mais ferido ainda. Aí vem outro e fala: vamos para outra guerra. É isso que está acontecendo com muitos de vocês. Vocês não estão parando para se recuperar. O descansar em Deus é necessário. E não é descansar de Deus, é descansar em Deus. É falar assim, ó: Senhor, agora acabei de passar por uma batalha, eu preciso vir para a tua presença, me encher do Senhor novamente, buscar o Senhor novamente, buscar a minha restauração, estar forte novamente para depois entrar numa guerra. Então esse princípio espiritual do descanso e da recuperação espiritual é fundamental para que você esteja preparado para a próxima guerra. E muitos crentes e muitos profetas estão morrendo, perdendo seu ministério, perdendo a sua família, perdendo o seu financeiro, porque estão desenfreadamente entrando numa batalha atrás da outra sem se recuperar. Amém? Então fica aí com esses 5 tópicos aí de princípios, 5 princípios de guerra para você estar pronto para batalhar e ser um vencedor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Deus te abençoe.